Louvado seja o Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos aqui na quarta parte da série intitulada A Hora é de Lutar. O que a Bíblia diz sobre a guerra? E aqui nós estamos lendo o artigo de Norman Geisler, O Cristão e a Guerra. Estamos agora na parte final, em que ele aborda a terceira tese. Nós falamos a primeira, a segunda, agora vamos para a terceira, que é, abre aspas, 3. Seletivismo, uma postura equilibrada. Tanto o ativismo quanto o pacifismo reivindicam o apoio da Escritura. O seletivismo é apenas uma terceira maneira de interpretar os mesmos dados bíblicos. Sob determinado aspecto, tanto o ativismo quanto o pacifismo têm razão, pelo menos parcialmente, e que o sentido em que ambos têm razão é a essência do seletivismo. Resumindo, o seletivismo é uma síntese do ativismo e do pacifismo. O seletivismo firma-se na posição de que a pessoa deve participar somente de uma guerra justa. Na realidade, há um ponto de concordância, pelo menos teoricamente, entre todos os três pontos de vista. Não se deve participar de uma guerra injusta. O pacifista, naturalmente, sente que todas as guerras são injustas. O ativista sustenta que nenhuma guerra é injusta, ou pelo menos, se houver guerras injustas, a participação nelas não é errada. O seletivista argumenta que, em princípio, algumas guerras são injustas e outras não. Logo, para apoiar o seletivismo, a pessoa deve demonstrar não somente que 1. Algumas guerras são injustas em princípio. Assim sendo, o ativismo total está errado. 2. Algumas guerras são justas, em princípio. Assim sendo, o pacifismo total está errado. Então vamos abordar, fecha-se aspas, vamos agora dissecar esses argumentos trazidos aqui pelo Geisler. Fecha-se, abre-se aspas. 1. Algumas guerras são injustas. A rejeição do ativismo total é apoiada pelas Escrituras. A rejeição do ativismo total é apoiada. A Bíblia, pois, ensina que nem sempre é certo obedecer ao governo em tudo quanto ordena, especialmente quando seus mandamentos contradizem as leis espirituais superiores de Deus. Os 3 jovens hebreus desobedeceram o mandamento do rei. Não adoraram um ídolo, Daniel 3. Daniel violou a lei que proibia a oração a Deus, Daniel 6. Os apóstolos desobedeceram às ordens que interditavam a pregação do Evangelho de Cristo, Atos 4 e 5. E num caso muito claro de desobediência divinamente aprovada, as parteiras hebreias no Egito desobedeceram o mandamento que determinava a morte dos recém-nascidos do sexo masculino. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Êxodos 1, 17, 19, capítulo 19, versículo 21.
Esta passagem ensina claramente que é errado tirar a vida de um ser humano inocente, ainda que o governo humano o determine. Os pais de Jesus evidenciaram a mesma convicção de que o governo não tinha direito sobre a vida humana inocente, visto que, sob a orientação de Deus, fugiram diante da tentativa de Herodes de matar o menino Jesus, conforme Mateus 2, capítulos 13 e 14. Visto que o governo não é soberano para tirar vidas inocentes, segue-se que nem todas as guerras feitas pelos governos são justas. De fato, até mesmo dentro de uma guerra justa pode haver ordens injustas, as quais devem ser desobedecidas. Nem todas as guerras, nem todos os atos de guerra são moralmente justificáveis pelo motivo da pessoa estar agindo em obediência ao governo. Segundo ponto, agora abordando algumas guerras são justas. As Escrituras ensinam que nem todas as guerras são necessariamente más. Em oposição ao pacifismo, algumas guerras são justas. Tirar uma vida é frequentemente ordenado por Deus, tanto dentro de uma nação quanto entre nações. Nem sempre tirar a vida é assassinato. Às vezes Deus delega a autoridade para que seja derramado sangue humano. Vemos isso registrado no livro de Gênesis. Gênesis 9, versículo 6. Reiterou Moisés na lei para Israel, Êxodo 21, 26. E Paulo reafirmou como sendo o poder que residia no imperador de Roma, Romanos 13, versículo 4. Tendo sido subtendido até mesmo por Deus diante de Pilatos, João 19, 11. Fica evidente, com base nestas passagens, que todo governo recebeu autoridade divina para aplicar a pena capital aos assassinos. A história da batalha de Abraão contra os reis, Gênesis 14, dá apoio ao princípio de que os agressores nacionais injustos devem ser resistidos da mesma maneira que os agressores individuais injustos. Primeiro livro de Samuel 23, 1, 2. As nações, assim como os indivíduos, podem ser salteadoras e assassinas. Seria uma falsa lógica argumentar que a pessoa deve resistir a um homem assassino com a espada, mas deixar um país assassino exterminar milhares de pessoas inocentes. Mais apoio para a posição de que o poder militar defensivo às vezes é justificável pode ser deduzido da vida do apóstolo Paulo. Quando sua vida foi ameaçada por homens indomáveis, apelou à sua cidadania romana e aceitou a proteção do exército romano, Atos 22, versículo 25 a 29. Em certa ocasião, alguns homens dedicaram-se a matar Paulo, mas este foi levado sob a proteção de um pequeno exército, Atos 23, 23. Não há razão para crer que o apóstolo não considerasse justo o seu direito de cidadão de ser protegido pelo exército contra uma agressão injusta. Pelo contrário, suas ações demonstram claramente que, como cidadão romano, exigia esta proteção. E o princípio de empregar o poder militar na autodefesa pode ser extensivo a uma nação e não somente a indivíduos, porque, conforme os pacifistas reconhecem, também não há no Novo Testamento um padrão duplo de moralidade, uma regra para o indivíduo e outra para o país. Afinal de contas, os países são compostos de muitos indivíduos. Deus, às vezes, ordena que os homens usem a espada para resistir aos homens maus. O militar não desempenha uma função má. Evangelho de Lucas,
capítulo 3, versículo 14. Talvez seja dita aqui uma palavra acerca da maneira inaceitável do pacifista explicar os mandamentos de Deus como sendo puramente culturais ou concessões à pecaminosidade humana. Este tipo de hermenêutica subverteria a confiança do cristão em todos os mandamentos da Escritura. Quando o mandamento é condicional ou cultural, as Escrituras os revelam. Exemplo: Jesus indicou que Moisés não tinha realmente ordenado o divórcio, mas meramente o permitiu. Mateus 19, versículo 8. Semelhantemente, a Bíblia indica claramente que a unção de Saul como rei sobre Israel foi uma concessão e não o desejo de Deus para Israel. Primeiro livro de Samuel 8, versículos 6 a 9. No entanto, não há semelhante indicação de que Deus queria que Israel praticasse a paz e não a guerra com os canaanitas. Estes estavam além da possibilidade de serem ganhos. Eram incuravelmente malignos e Deus ordenou que fossem exterminados. Levítico 18, versículos 27 e 28, Deuteronômio 20, versículo 16 e 17. Nem há qualquer indicação de que a pena capital era aplicada a assassinos, simplesmente porque a cultura então prevalecente assim ensinava, ou porque o povo não amava suficientemente o assassino. A implicação da Escritura é que a pena capital era exatamente o que Deus queria que fosse feito a tais assassinos. Gênesis 9, versículo 16, carta aos Romanos 13, versículo 4. Assim também, os mandamentos a Israel referentes à guerra contra Canaã realmente foram ordenados por Deus. Lemos no livro de Josué: destruiu a tudo o que tinha fôlego, sem deixar sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Josué 10, versículo 40. Até mesmo antes de Israel ter entrado em Canaã, os israelitas receberam esta ordem: porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-á totalmente. Deuteronômio 20, versículo 16 e 17. Referindo a todas as cidades além de Canaã, foram ordenados: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a resposta for de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Deus ainda diz: se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás, e todos os do sexo masculino que houver nelas passarás ao fio da espada. Mas as mulheres, as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti. Deuteronômio 20, 10 a 17. Nesse caso, travar a guerra era condicional, mas não era assim o mandamento de Deus em relação aos canaanitas. Pode-se concluir, a partir desta passagem, que Deus não somente sancionava a guerra de extermínio aos canaanitas, como também aprovava outras guerras justas contra os povos que não queriam aceitar uma paz justa, mas sim saíam lutando. Em síntese, o mandamento de Deus quanto nossa ocupação em guerras justas não pode ser limitado aos propósitos teocráticos de Deus no sentido de exterminar os cananitas malignos. Até mesmo nas monarquias posteriores, declara-se que Deus ordenou a Israel guerrear contra os seus agressores. Segundo o livro de Crônicas 13, versículo 15 e 16, 20, versículo 29. Na realidade, no curso do Antigo Testamento e do Novo, Deus ordenou a guerra como instrumento de justiça. Até o próprio Israel apóstata, apesar do seu relacionamento especial com Deus mediante a aliança, tornou-se vítima de governos levantados por Deus para derrotá-lo. Deuteronômio 28, 25, Daniel 1, 1 e 2, Nabucodonosor, Daniel 4.7, Ciro, Isaías 44.28, e até mesmo Nero são descritos como servos de Deus com o poder da espada.
Paulo escreve acerca deste último. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Romanos 13, 4. O pacifismo total, pelo motivo alegado de que nunca se deve tirar a vida humana, não é bíblico. Nem sempre tirar a vida humana é assassinato, segundo a Bíblia. A pena capital não é assassinato. A guerra em defesa dos inocentes não é assassinato. Uma guerra contra um agressor injusto não é assassinato. O pacifista total não está olhando de modo justo todos os dados da Escritura. Pelo contrário, apega-se à proibição contra o assassinato, desconsiderando os versículos que exigem que a vida dos homens maus seja tirada, pois visam a defesa dos inocentes. Fecho aspas. Aqui, irmão, como o vídeo já está longo, eu vou fazer mais um vídeo, que será o último da série, e nós vamos ainda terminar com as considerações finais de Norman Geisler sobre o seletivismo. E depois eu trarei algumas informações. Agradecemos a Deus por este momento, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.